Olá, olá! Muito bom dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Mucial, se você já me conhece, muito obrigada por estar aqui. Se você é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é um canal dedicado a olhar o comportamento humano. A gente tenta usar os conhecimentos que nós estamos divulgando aqui, compartilhando aqui, para a gente ser um ser humano melhor. Essa é a ideia, tá bom? Sejam muito bem-vindos, te convido a acompanhar a playlist desde o início. Temos desde o começo do ano, já estamos no mês 8, então já tem bastante coisa aqui. E eles vão. É um conhecimento que ele vai se amarrando, sabe? Ele vai. É quase uma. Não é sequencial, você consegue, cada vídeo, aprender alguma coisa individual, não é uma coisa que você depende de ter assistido outros. Mas é uma coisa que, se você assistir desde o começo, você vai perceber que é uma construção de conhecimento. A filosofia estoica tem trabalhado nisso assim de uma forma bem, bem legal e vai nos trazer recursos, né, para sermos pessoas melhores, tá bom? Olha só, hoje ele vai falar sobre o seguinte: comece de onde o mundo está. Faz agora o que a natureza exige de ti. Vai direto ao que interessa, se isso estiver ao teu poder. Não olhes em volta para ver se as pessoas saberão disso. Não esperes a perfeição da República de Platão, mas contenta-te, até mesmo com o menor avanço, e não consideres o resultado algo pequeno. Marco Aurélio, Meditações. Você já ouviu alguém dizer a frase: não deixe o perfeito ser o inimigo do bastante bom? A ideia não é acomodar-se ou comprometer seus padrões, mas não ficar aprisionado pelo idealismo. O líder comunitário Saul Alinsky abre seu livro Regra para Radicais com uma formulação pragmática, mas inspiradora dessa ideia. Abre aspas. Como um líder, eu começo a partir de onde o mundo está, como ele é, não como eu gostaria que fosse. Que aceitemos o mundo como ele é não enfraquece em nenhum sentido nosso desejo de transformá-lo no que acreditamos que ele deveria ser. É necessário começar onde o mundo está, se vamos transformá-lo no que pensamos que ele deveria ser. Fecha aspas. Há muita coisa que você poderia fazer agora que tornaria o mundo um lugar melhor. Há muitos pequenos passos que, se você os desse, ajudariam a fazer as coisas avançarem. Não se exima de dá-los, porque as condições não são as ideais ou porque uma oportunidade melhor poderia aparecer em breve. Faça o que você pode agora, e quando o tiver feito, seja realista. Não exagere os resultados. Evite tanto o ego quanto as desculpas, antes e depois. A gente falou esses dias sobre a gente não esperar as condições perfeitas, né, para realizar as coisas. Tem a ver com isso, mas também tem a ver com a gente não ficar esperando quando eu tiver aquele cargo, quando eu terminar de estudar tal coisa, quando eu mudar de cidade, sabe? É uma coisa que a gente precisa se permitir, sabe? A gente precisa se permitir, muitas vezes, não ser perfeito. Essa frase que ele diz aqui, né? Eu ouvi ela de uma outra forma, algumas vezes, e ele diz, né, que o perfeito é inimigo do bom. Por quê? Porque se você fica tentando fazer só o perfeito, você não faz nem o bom. E aí você não faz. E aí você não tem nada. Você não tem nem perfeito, nem imperfeito, nem mal feito. Você tem o não feito. E o que que isso traz para você? Nada. Porque você não fez nada. Então, quando você se propor a fazer alguma coisa, é claro que você tem que manter o seu objetivo e o seu padrão elevado, no sentido de eu não vou fazer de qualquer jeito, mas é você não se prender a só aceitar fazer perfeitamente alguma coisa. Eu não gosto de me dar como exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém, para nada. Mas eu vou me dar como exemplificação, tá? Eu não sou exemplo, mas o meu caso é um exemplo, eu vou usar o meu caso para exemplificar o que isso quer dizer. Esse canal aqui, ele não é perfeito. Ele não é um canal super produzido, ele não é um canal que tenha a melhor imagem, o melhor som, a melhor pessoa falando, o melhor conteúdo, não é. Mas ele é o que eu estou fazendo. Ele não é perfeito, mas ele está bom.
bom na condição que eu tenho neste momento, com o histórico que eu tenho neste momento, com as condições que eu tenho nesse momento. Eu comecei a ele se você olhar os vídeos do ano passado, eles são muito piores do que o de hoje. E eu espero que hoje é dia 8 de agosto de 2025. Se você está assistindo isso depois, eu espero que os vídeos que eu esteja fazendo na atualidade estejam melhores do que esse vídeo aqui que você está assistindo. Entendem? Porque é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer. Quanto mais a gente pratica alguma coisa, melhor a gente fica nela. Então, por que você vai esperar a perfeição de uma coisa que você ainda está fazendo? A perfeição não existe, percebem? A perfeição é o inatingível. Não tem perfeição. Não tem, não existe. O que existe é esforço, trabalho, dedicação. É isso que existe. A gente vai melhorando com o tempo. A gente não vai achar que a nossa condição agora é a melhor possível e o que eu estou fazendo aqui, eu estou entregando a perfeição para vocês. Eu não estou entregando a perfeição para vocês. Nem é esse o meu objetivo. O que eu quero entregar para vocês são recursos, possibilidades. Isso aqui é o bom que eu consigo fazer hoje. Eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa melhor por aí. Mas isso aqui é o meu bom, é o meu feito. Porque se eu não fizer desse jeito aqui, é eu não fazer. Entenderam? Então eu prefiro fazer e entregar aquilo que eu consigo entregar. Não quer dizer que eu estou fazendo de qualquer jeito, entendeu? Quer dizer que eu tenho aqui um espaço pequeno, a minha câmera é doméstica, o meu microfone aqui não é profissional, a minha iluminação não é lá aquelas coisas. O meu tempo para gravar vídeos, ele é super limitado para editar mais ainda. Então eu não consigo, por exemplo, nesse momento, fazer vídeos muito longos. Vocês podem ver que nas leituras que eu faço do livro da Susan Schwartz, lá, que é o efeito do ofensa do pai nas filhas, aqueles vídeos demoram mais. Por quê? Porque eu gravo eles, mas eu levo muito mais tempo para editar, porque eles são mais longos e eu não tenho muito tempo para edição, então acaba que eles demoram mais para ficar prontos. Entendeu? O que eu edito nos vídeos? O que vocês veem os cortes aqui? É quando eu tomo água, quando eu tuço, quando eu espirro, quando eu coço meu nariz, sabe? Essas coisas que eu corto. Quando eu tô, de repente, eu leio o texto, eu fico pensando sobre o texto. Eu tinha pensado uma coisa antes, agora eu penso em outra. Então, eu elaboro um pouco mais o meu pensamento, e aí tenho, de repente, um silêncio maior. Aí, esse silêncio eu tiro do vídeo. Então, é isso que eu edito. Entendem? Ou, às vezes, na leitura, eu tô lendo e eu leio errado, uma palavra errada, troco as palavras, né, gaguejo, enfim, essas coisas. Então, a edição não é uma edição de alteração de conteúdo. Ela é uma edição para que vocês consigam assistir o vídeo de uma forma mais fluida, né? Vocês não ficarem vendo eu tomar água, tossindo, espirrando, coçando o nariz, entendeu? Porque não precisa, né? Então, o que eu digo assim, essa frase, né, o perfeito é o inimigo do bom, a gente pode colocar aqui, o perfeito é o inimigo do feito. Porque senão, a gente for buscar só a perfeição, a gente acaba não fazendo. E aí você não vai ter nada feito. Então façam. Eu senti vocês a fazerem, sabe? Se proponham a começar a fazer, porque quando vocês começarem a fazer, vai ser impossível vocês não melhorarem as coisas que vocês começarem a fazer. Mas se vocês não fizerem, vocês não vão melhorar nunca. Nunca, jamais, coisa alguma. Nada do que você não fizer terá melhoria. Tudo o que você começar, você tem condição de melhorar se você se dedicar e se esforçar para aquilo. Certo, minha gente? Muito obrigada por estarem aqui. Desejo a vocês um ótimo dia. Deixe seu joinha, seu comentário aqui e a gente se vê de novo amanhã. Ótimo dia para você e até lá. Tchau!